Questão 3. A mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, permite a descrição do movimento de corpos a partir de leis do movimento. A primeira lei de Newton para o movimento, ou lei da inércia, tem como consequência que, então, se um determinado objeto se encontrar em equilíbrio, então nenhuma força atua sobre ele. Vamos analisar. Encontrar-se em equilíbrio, como eu já havia dito durante as aulas, é realmente estar em inércia, ok? Então, lembrando que existem dois tipos de equilíbrio. Existe o equilíbrio estático, quando o corpo está parado, e o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento. Mas esse movimento ele é um movimento específico, é um movimento retilíneo uniforme. O corpo em inércia ele só tem movimento se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme. Aí vem a segunda parte da sentença. Então, nenhuma força atua sobre ele. Falso. Ora, um próprio lápis, caderno aí que está sobre sua mesa, qualquer objeto que você esteja vendo aí e que esteja parado, está em inércia, mas no mínimo a força peso e a força normal estão atuando sobre ele. Então, é, essas forças se anulam, fazendo com que a resultante seja zero, mas existem forças atuando sobre esse corpo. Então, a letra A está errada, certo? A letra B era para estar aqui embaixo, mas tudo bem, vamos lá. Letra B. Se um objeto estiver em movimento, ele está sob a ação de uma força, e assim que essa força cessa, o movimento também cessa. Completamente falso, até pelo que eu acabei de explicar. É, o, para ele estar em inércia, ele pode estar em inércia, ou seja, com a resultante das forças sobre ele ser zero, é, ou seja, não ter força nenhuma impelindo esse corpo a se mover e ele continuar se movendo, nesse caso em movimento retilíneo uniforme. Então, isso aqui está completamente errado. É, eu posso ter objetos em movimento sem estar sob a ação de uma força, tá? Por exemplo, se ele estiver no espaço, se você jogar um objeto no espaço, ele vai continuar se movendo por toda a eternidade e nenhuma força irá agir sobre ele. Lembrando que a gravidade no espaço é zero, portanto a força peso também é zero. Vimos na questão anterior que peso é massa vezes gravidade. Se a gravidade é zero, a força também será zero. Ok? Então é possível sim você ter movimento sem estar sob ação de uma força. E quando, tipo, se você arremessa um objeto, a força que fez com que esse objeto se movesse acabou no momento que você soltou ele. Então, mas o movimento continua. Então, quando a força cessa, o movimento também cessa de maneira nenhuma. Certo? Então, aqui é falso. Letra C. Se a soma das forças que agem num objeto for nula, ele estará com velocidade constante ou parado em relação a um referencial. É exatamente isso que diz a lei da inércia. A soma das forças que agem no objeto for nula, ou seja, Fr igual a zero, ele estará com velocidade constante, mru, ou parado, velocidade igual a zero, com relação ao referencial inercial. Essa é a minha resposta correta. Vamos ver as outras rapidamente. Se um objeto se deslocar com velocidade constante, em nenhuma hipótese ele pode ser descrito como estando parado. Falso. Nenhuma hipótese significa para qualquer referencial. Então, um carro se movendo a velocidade constante e você dentro do carro, no seu referencial,
o carro está parado. E vice-versa, você está se movendo na mesma velocidade que o carro, mas para o referencial do carro você também está parado. Então, um objeto se deslocando com velocidade até variável, também não precisa nem ser constante, existem referenciais em que ele pode ser descrito como estando parado, ok? Letra E. Se um objeto estiver com velocidade constante em relação ao referencial inercial, a soma das forças que atuam sobre ele não é nula. Tá errado por causa disso aqui. A velocidade constante significa aceleração zero e pela segunda lei de Newton, para ter aceleração é necessário ter forças e vice-versa. Então, se não tem aceleração, não tem força, a soma das forças que atuam sobre ele é sim nula para a velocidade ser constante. Ok? Então, resposta letra